Graças a Paz, meus irmãos, muito bem-vindos à nossa 10ª lição. E o tema do dia de hoje é com certeza um tema que está nos cercando e tem afligindo muito das nossas famílias ou de famílias muito próximas a nós, né? O tema é a enfermidade e o luto. Todos nós já ouvimos falar ou temos casos de pessoas muito próximas a nós que hoje ou estão enlutadas por terem perdido alguém que amavam muito, ou por terem alguém que muito amam que passa por alguma enfermidade. Em tempos de vírus, em tempos de pandemias mundiais, cada vez mais esses temas sobem à mídia e a população e nós mesmos muitas vezes entramos em pânico. E o que o cristão, qual é a postura que o cristão deve adotar em meio à enfermidade ou em meio ao luto? Quais são as alternativas? E o que a palavra de Deus nos traz para administrarmos as nossas vidas em meio a essa situação? A palavra de Deus em João 11, ela, de 1 a 46, trata muito sobre essa questão. Um dos pontos que aparecem com maior ênfase é quando se fala de Lázaro, né? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Tudo a partir daqui começa a nos mostrar qual é o comportamento que os cristãos, através de Jesus Cristo como modelo, devem ter mediante esse cenário. O que eu gostaria de pedir para que cada um de vocês faça é que depois dessa aula, depois dessa lição, vocês possam gastar alguns momentos entrando nesse texto e explorando todos os detalhes e todas as nuances que podem muitas vezes trazer aquilo que vocês precisam, as respostas que vocês necessitam ou que alguém o qual vocês amam muito pode precisar, e elas vão estar contidas aqui. Elas vão estar contidas na palavra de Deus de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, de uma forma que pronta há mais de 2000 anos, que nos fará refletir, nos fará encontrar as respostas necessárias para oferecer o conforto ou para receber o consolo mediante as situações atípicas que podem vir a assolar as nossas vidas. O que é importante saber nessa lição, né? O primeiro ponto é saber que o cristão ele tem que ter condições de socorrer as pessoas e de encontrar socorro nos momentos em que a situação do luto ou da enfermidade bater a porta, tanto a sua porta quanto a porta daquelas pessoas que estão mais próximas a você. O que é importante entender? Qual é o sentimento? Primeiro é o sentimento de empatia, de entender que esses momentos são realmente desesperadores para quem vive. Mas que dentro da palavra de Deus nós encontraremos o equilíbrio, nós encontraremos a paz que tanto é necessária para que possamos alçar voos cada vez mais altos e passar por esse momento vivendo e experimentando tudo que esse momento possa vir a trazer, de experiências boas ou de experiências ruins, mas que nós possamos saber sair dessa situação de pé, que nós possamos sair disso escorados na palavra de Deus, apoiados em tudo aquilo que Ele nos oferece de suprimento para os momentos atípicos. Talvez esses dois pontos, o luto e a enfermidade, sejam os problemas que mais assolam a raça humana, talvez os assuntos, os pontos que mais sejam citados ou que talvez mais tirem o sono das pessoas. Isso porque essas duas situações elas acontecem independente de qualquer tipo de controle. A morte é um fator que vai acometer a todos nós. Alguns mais cedo, alguns mais tarde, desde que Jesus não volte nesse espaço de tempo, todos nós veremos essa experiência. E a enfermidade, com raras exceções, elas vão em um determinado momento da vida, ou muitas vezes em nossas vidas, assolar tanto a nós quanto as pessoas ao nosso redor. São pontos que, por mais que tenham as questões sociais, financeiras e todo o aporte que porventura uma sociedade possa vir oferecer, todos estaremos sujeitos. Nós temos um exemplo clássico agora acontecendo, vivenciamos mais uma pandemia que não faz distinção entre ricos e pobres. Ela passa a assolar todos de uma forma geral, afetando e colocando de forma enferma ou fazendo com que alguns venham a óbito
de forma indiscriminada. E aqui nós vamos entender desses dois pontos extremamente relevantes, qual postura adotar, qual medida tomar e como, através da Bíblia, nós devemos nos comportar frente a esses cenários. A enfermidade na vida de Jó. É claro que, naquele momento, Jó estava sofrendo de uma situação extremamente grave. Homens formados, amigos de Jó, chegaram até eles e ficaram estupefatos. Essa postura de espanto mediante a uma enfermidade que assola uma pessoa próxima de nós, ela passa da empatia para trazer muito mais problemas. Jó não teve ali em seus amigos um consolo no momento em que vivia uma situação atípica. Ele teve muito mais um peso além da própria doença para poder administrar. A vida do cristão é levada por equilíbrio. Se sentir impactado pela doença de um irmão, se sentir impactado pelo luto de uma família, não significa que nós devemos, naquele momento, derramar sobre as pessoas, principalmente sobre as pessoas enfermadas e as pessoas enlutadas, toda a nossa carga emocional ou todo o nosso desequilíbrio emocional. O exemplo de Jó nesse ponto é muito forte. E Jó traz mais um grande ponto aqui. Jó ele tinha a certeza da parte de Deus, que Deus ainda mantinha o controle sobre aquele cenário. Fosse para curá-lo ou fosse para dar um fim à sua vida, tudo aquilo que acontecia, toda a calamidade ao seu redor, só era permitida porque Deus assim o havia permitido. Esse conhecimento, essa percepção de que Deus não perde o controle, mesmo em meio à enfermidade, faz toda a diferença na vida do cristão. E outra coisa que nós devemos entender, que desde lá de trás é trazida à tona como se fosse um problema. Todas as vezes que nós temos um enfermo, todas as vezes que nós temos uma pessoa enlutada, não significa que o pecado que ela tenha cometido tenha sido o resultado daquela situação adversa. Muito pelo contrário. Essas pessoas muitas vezes podem estar numa vida completamente ativa, numa vida extremamente equilibrada dentro da igreja e junto a nós, sendo pessoas produtivas, pessoas que cada dia mais fazem a vontade de Deus para todos ao seu redor e para elas mesmas. Mas a doença, como um fator, ela pode vir assolar a vida dessas pessoas. Desassociar a ideia de que essa enfermidade é uma resposta, como se fosse uma resposta de vingança da parte de Deus sobre aqueles que acabam enfermados, é com certeza uma falha notória e nós devemos afastar isso imediatamente das nossas vidas e do raio de pensamento que nós possamos vir a ter. Um outro grande exemplo disso é a enfermidade na vida de Paulo. A enfermidade na vida de Paulo, ela é relatada em Gálatas de 13 a 15 e tem aqui uma série de outros textos, né? Que vem a trazer à tona essa questão. O grande segredo é que Paulo, mesmo mediante essa enfermidade, ele jamais deixou de garantir que o propósito da vida dele fosse afetado. Muitas pessoas terão por talvez uma vida inteira problemas de pressão, problemas de depressão ou ansiedade, para os quais talvez nós tenhamos uma medida na medicina, para os quais talvez nós tenhamos uma medida na terapia, nos exercícios físicos, mas sempre estaremos nos deparando com as nossas limitações humanas e elas muitas vezes se apresentam através das enfermidades. Isso não significa que o nosso comportamento como cristão deve ser abalado ou afetado. É importante respeitar essa enfermidade na vida da pessoa a qual está passando ou nas nossas próprias vidas, né? Entender que ela pode denotar em limitações para muitas das coisas as quais nós viemos a fazer, mas elas jamais serão instrumento de impedimento para a vitória que vem do próprio Deus, para aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E quanto ao luto? Ninguém vive pensando na morte, ou pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço tentam se desviar desse tipo de pensamento.
Talvez quando a gente tem um susto, talvez quando nós nos deparamos com uma enfermidade, o pensamento sobre a morte talvez venha a nos atingir com mais força. Mas ela é uma realidade. E a gente precisa pensar e avaliar como nós temos nos comportado. Qual é o estilo de vida que eu tenho adotado? E, principalmente, esse estilo de vida que eu escolhi, essas atitudes que eu tenho, elas realmente agradam o coração de Deus? Eu ouvi, há um tempo atrás, uma pregação que falava que nós temos que viver como se aquele minuto fosse o nosso último minuto de vida. E que o nosso comportamento deve refletir isso. Cada minuto, cada sopro de vida que nós temos deve manter um nível de comportamento com o qual, se Deus vier a nos recolher naquela hora, tudo que nós tivermos feito até ali vai nos garantir um livre acesso a Deus. E mais, vai garantir o gozo da parte de Deus pelo comportamento qual nós temos adotado. Ter uma vida plena é ter uma vida o tempo todo consciente de que nós temos limitações humanas e que as enfermidades e que a morte são situações inevitáveis. E o maior exemplo de como lidar com essas situações é com o próprio Jesus. E como ele tratou essas duas situações. Jesus enfrentou o problema da enfermidade compreendendo que existia um propósito divino maior do que as pessoas poderiam imaginar. A ênfase de João é mostrar os sinais que indicam que Jesus é Deus e somente Deus pode interferir naquilo que para os homens é impossível. Fazer a vida voltar ao corpo. Mas também vemos que Jesus tinha emoções e se comoveu ao ver Maria chorar e ao ver o lugar onde seu amigo estava sepultado. Aqui cabe também um outro parênteses, né? Algumas pessoas acreditam que Deus nasceu, mas que ele veio num invólucro e que aquilo que estava ali dentro era todo o poder e que era inerente às situações que aconteciam ao seu redor. Então, para esses, eu tenho a triste notícia de dizer que ele foi uma criança que provavelmente deve ter caído, machucado o pé, machucado o joelho, ter tido todas as dores do crescimento, deve ter se alimentado, comido comida quente, queimado a língua, tido todos os problemas que todos nós já tivemos e talvez alguns que a gente nem sequer possa imaginar. Ter essa consciência de que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, faz com que nós possamos entender que todos aqueles sentimentos que são manifestados por Jesus ali eram reais. Eram sentimentos que realmente transmitiam para as pessoas que estavam ao redor a humanidade que Jesus transportava. Quando nós temos isso, nós temos a transparência de que nós não devemos evitar as emoções. Mas essas emoções, elas devem ser cercadas de equilíbrio. E principalmente, não só cercadas de equilíbrio, mas de conhecimento. Conhecimento de que Deus está acima de todas essas situações, inclusive do luto, inclusive da enfermidade. Nesse exemplo, Jesus, ele não só vivencia esses sentimentos com as pessoas que estavam ao redor, mas ele também traz de volta a vida. Alguém que ficou enfermo e veio a falecer. Jesus, ele consegue mostrar através de todo esse ciclo que ele está além de todas essas enfermidades e além da morte. É ele o caminho, a verdade e a vida. A vida que vence a morte, a vida que vence as limitações humanas. E o que isso pode fazer para nos ajudar, né? E como é que nós podemos nos comportar conhecendo essa mensagem, conhecendo essa palavra, para ajudar as pessoas que sofrem? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer à tona é que a gente observe os versículos seguintes e como eles falam ao nosso coração, porque através deles, com certeza, nós teremos uma palavra, nós teremos aquilo que possa vir a consolar as pessoas ao nosso redor. Em 2 Coríntios 1,4, Salmo 116, 15,
Apocalipse 21:4. Todos esses trechos, eles trazem uma mensagem que fará com que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que passam por um momento atípico, que passam por um momento de tristeza, que tenha de alguma forma os assolado, que essas pessoas elas possam encontrar o consolo necessário para a superação desse desafio, para a superação dessa situação adversa e assim fazer com que elas consigam ver que Deus não perdeu o controle em nenhum desses momentos sobre aquela situação. E que se aquilo foi acarretado em algum momento ou de alguma forma, tem um objetivo muito claro. 2 Coríntios de 1-4 Ele é o que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Todo cristão é capacitado com um nível de conhecimento da palavra de Deus e através do Espírito Santo nós podemos levar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, cristãos ou não cristãos, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. Em Salmo 116:15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Saber que um cristão veio a falecer, com certeza vai fazer naquela família, vai trazer naquela família uma saudade muito grande. Mas se tem algo que realmente faz a diferença para a vida dessas pessoas e para as nossas vidas, é saber que nós já temos um lugar para onde ir nesse pós-morte. E que por mais que esse tempo possa parecer longo, em breve ele se encurtará e nós nos veremos novamente, nós estaremos juntos de novo. Isso deve servir de consolo para todo cristão que perde alguém querido, que perde a própria vida e deixa as pessoas aqui. Saber que nós nos reencontraremos com aqueles os quais amamos, que têm uma vida entregue a Jesus Cristo, serve realmente para que nós possamos manter as nossas esperanças e alimentar as esperanças daquelas pessoas ao nosso redor. Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai chegar um momento em que todas as enfermidades, tudo aquilo que assola o nosso corpo, a idade, o tempo, a sociedade, os vírus, em tudo que nos assola, vai ter um fim. E nós viveremos uma vida eterna com corpos santificados, onde todas essas mazelas nunca mais nos alcançarão. Nem a morte, nem a enfermidade, todas elas ficarão distantes de nós. Então nós devemos refletir o tempo inteiro que esse tempo vai passar, que essas enfermidades e o luto são fatores os quais nós não podemos mudar, porém nós podemos viver as nossas vidas enquanto estivermos aqui, servindo aos outros e principalmente servindo aqueles que estão enlutados, servindo aqueles que estão enfermos, sempre com uma palavra de paz, sempre com uma palavra de amor, sempre com uma palavra de vida. Eu agradeço a vocês, essa é a nossa 10ª lição. Graça e paz, que vocês tenham um excelente dia e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.